Queridos filhos, hoje vamos conversar sobre o quarto dogma de Nossa Senhora, o último dogma proclamado, o dogma da sua Assunção. Ele foi proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII. Para a gente entender esse dogma, a gente tem que antes ter entendido os outros. A gente tem que ter entendido que ela é a cheia de graça, que o anjo Gabriel, quando chega para ela, já chega pronunciando como Deus a vê, como a cheia de graça. A gente precisa entender que ela é a mãe de Deus. A gente precisa entender que ela foi preservada do pecado desde a sua concepção, né, na sua Imaculada Conceição, como vimos nos outros dogmas, que ela foi sempre virgem. Então, Maria, ela não seguiu as leis naturais humanas. As leis naturais humanas fazem com que todos nós morramos. Nós precisamos ter a nossa carne corrompida, a nossa carne comida, vamos dizer assim, para só depois, no julgamento final, a gente ter a junção do corpo e da alma. Mas será que Maria morreu de fato? Vamos ver aqui na palavra. Encontramos aqui em Romanos 6, 23, pois a paga do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, porém, o próprio Jesus morreu. Se o próprio Jesus morreu, por que Maria não iria morrer? Então Maria, ela morre. Só que para isso a gente tem que entender uma parte do credo que nós rezamos, né? Que nós cremos na ressurreição da carne. Então essa ressurreição da carne, a gente está falando do juízo final. A gente está falando que haverá um dia em que o nosso corpo, que depois da nossa morte terrena, ele vai ficar sepultado, vai ficar guardado. Então, só no juízo final, o nosso corpo glorioso, a gente vai ter a ressurreição da carne do nosso próprio corpo e vai haver a junção com o nosso espírito, que já pode estar no céu. Mas, para Nossa Senhora, aconteceu diferente. Apesar de Maria ter morrido, vamos dizer assim, porque se Jesus morreu, ela também não ia ser diferente. Então, Maria, que não foi corrompida pelo pecado nem na sua concepção, nem durante toda a sua vida, depois da sua morte, também não ia haver a corrupção da sua carne. Então Maria, ela de uma maneira singular, ela já está no céu de corpo e alma. Porém, percebamos que diferente de Jesus, que Jesus foi ascendido ao céu, Jesus teve a sua ascensão, ele foi pelos seus próprios méritos. Maria não foi ascendida, Maria foi assunta. Então percebam que é Jesus quem a leva. Então Maria, ela vai ao céu de corpo e alma pelos méritos do seu filho. Como todos os outros dogmas, como nós conversamos, Maria, ela não tem uma característica, um dom pelos seus méritos. Não. Tudo é por conta do seu filho. Então aquela que não conheceu o pecado, que o pecado não a conheceu, também na sua morte, por exceção, ela já vai de corpo e alma para o céu. E assim, nós entendemos que a glorificação de Nossa Senhora é 100% por conta do seu Filho Jesus. É importante que a gente possa entender que o dogma, né, como foi falado, ele é uma proclamação de fé, mas não foi uma coisa inventada, né? É uma coisa que a igreja, a tradição da igreja já trazia isso, porém, às vezes não tinha ainda uma maturidade suficiente para que se pudesse proclamar. Por exemplo, esse dogma, como eu falei no início, foi de 1950, um dogma bem recente, né? Então quer dizer que só descobriram agora que Maria foi assunta ao céu? Não, isso é uma coisa que ele só está dizendo agora, mas ele já vem desde o início, né? A gente encontra lá no século VIII, São Germano, São João Damasco, todos eles já falando, por exemplo, que Nossa Senhora não poderia ter passado pela corrupção da carne, né, após a sua morte. Então, assim, todos os dogmas já eram vividos pela igreja durante todo esse tempo. Então é importante só que a gente entenda isso, para que não ache que a igreja inventou um dogma e coloca isso. Muito pelo contrário, ela só proclama aquilo que os outros já falavam.
Então que Maria, assunta ao céu, Maria que está no céu, já junto do Pai, já junto do Filho, no Espírito Santo, que ela possa abençoar cada um de nós, abençoar a você que viu todos os nossos vídeos e que você possa agora perguntar, deixar seu comentário, se inscrever no nosso canal e também dar o joinha aí para poder outras pessoas terem acesso a esse canal de evangelização também. Deus os abençoe e Maria, assunta ao céu, lhe cubra com seu manto. Amém.